Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade à nossa correção. Vamos corrigir hoje, ou melhor, nesse momento, a aula 2 da semana 17, Ameaças à Amazônia. Queria chamar a atenção de vocês para essa imagem, essa aqui, ó, né? Eu estou no meio da imagem. Minha imagem está no meio da imagem que eu quero chamar a atenção. Obviamente, quando a gente pensa em Amazônia, a gente pensa na exuberância, na pujança, na grandiosidade, na beleza desse bioma, mas também a gente pensa em destruição, queimadas, desmatamento, né? E essa imagem mostra isso, ok? Vamos lá. Quais são as principais ameaças à floresta amazônica? Lembre-se de informações já ouvidas ao longo da sua vida, liste pelo menos 3. Então, essa era muito fácil, né? Porque a gente escuta falar muito sobre os prejuízos, os danos à floresta. Na mídia, inclusive, na televisão. E eu mesmo já citei aqui, ao comentar a imagem, já citei as queimadas, desmatamento, né? E você pode ter citado outras também. Eu me lembro aqui da destruição, ou melhor, da construção de grandes rodovias, da construção de grandes hidrelétricas e grandes obras de infraestrutura. Que mais? Da poluição dos rios por mercúrio e outros metais pesados devido à mineração. Mineração também, legal. Que mais que eu me lembro aqui? A questão da biopirataria, que nós já estudamos, né? Aliás, ao falar da poluição dos rios, nós também já estudamos a bioacumulação, a biomagnificação, né? Então, olha como os assuntos estão intrincados, eles vão e voltam, e como é legal isso, né? A gente acaba entendendo melhor os contextos, as realidades, por ter mais repertório. Muito bem, vamos ver que respostas os alunos colocaram. Aqui estão os bonitos que fizeram a atividade, parabéns a vocês. A maior parte dos alunos que responderam foram do 7º B, parabéns aos que responderam, parabéns ao 7º B. E muito bem, olha aqui as respostas à questão 1. Vamos ver se a gente acha alguma coisa diferente. Caça de animais, que tem a ver com a biopirataria, mas pode não ser, né? A caça é devido para subsistência mesmo, né? Não é para vender esse animal em um mercado longínquo ali, não. Exportação de animais ilegalmente, a biopirataria. Inundação aqui, ó, bem abaixo da minha imagem. Inundação não é, tá, gente? Não é uma ameaça à Amazônia. A Amazônia é um ambiente adaptado às inundações, propício a essas inundações, tá bom? Então isso não está correto, não. Perdão. O que mais? Garimpo de ouro ilegal. Suma, respostas muito boas. Tenta responder 3 quando pede 3 coisas, gente. 2 é pouco, né? Muito bem. No vídeo abaixo há uma explicação bastante clara sobre as causas das queimadas na Amazônia. Quais são elas? Cite-as e explique-as. Então é o seguinte, nós vamos ver um vídeo e ao ver o vídeo é importante você ter uma caneta, um lápis à mão, um papel e ir anotando coisas. Lembre que você vai precisar fazer algumas coisas após assistir o vídeo. E isso é complicado, você lembrar dessas informações sem anotá-las, né? Então, muito bem, olha, nós vamos precisar explicar a causa das queimadas na Amazônia, né? E citar e explicar essas causas. Então nós vamos assistir o vídeo e acho que depois a questão 3 acho que vai pedir também alguma outra coisa. Além de explicar sobre as queimadas, o vídeo acima
também expôs o problema do desmatamento da Amazônia. Por que a floresta é desmatada? Então, nós vamos também ter que explicar por que as pessoas desmatam a floresta, porque o vídeo também fala sobre isso. Ok? Então, vamos ficar espertos. Vamos dar uma olhada no vídeo, porque realmente eu não me lembro exatamente de todo o conteúdo dele, né? Vamos lá, desculpa o dedo na frente da câmera. Aqui o vídeo. Vou colocar a minha imagem mais para cima e o vídeo também. O Brasil está em chamas. O ano de 2017 registrou o maior número de queimadas no país desde que as medições começaram. Foi um recorde histórico. Foram mais de 275 mil incêndios, sendo que mais de 132 mil deles arderam na região amazônica, causando imensos prejuízos aos produtores rurais, à saúde da população, ao transporte de pessoas e cargas e à biodiversidade. O maior número de queimadas está na Amazônia. Só no Pará, o aumento foi de mais de 200% em relação ao ano anterior. Mas por que a Amazônia pega fogo? A região está mais inflamável? De quem é a culpa? E o que fazer para evitar o estrago? Muita atenção agora. Para responder a essas perguntas, é preciso entender como a Amazônia fabrica chuva. A principal fonte de umidade para a floresta é o Oceano Atlântico. Os ventos que sopram na região equatorial, os mesmos que trouxeram as caravelas de Cabral para o Brasil, empurram a umidade para dentro da América do Sul. Pessoal, que vídeo bom, né? Então, atenção, ele é muito bom, mas ele é um pouco alarmista, porque fala que o Brasil está em chamas. Cuidado com essas informações, não é? E esse vídeo é antes de 2019. 2019 foi um ano apontado pela imprensa como um ano de recordes de pontos de incêndio, né, na Amazônia. Muito bem, agora ela vai tentar explicar aqui, o vídeo vai tentar explicar quais são as causas da queimada na Amazônia. Ele está dizendo que para tentar explicar isso, a gente precisa entender então como se forma a umidade amazônica, né? E esse trechinho que vai passar agora, que já começou inclusive, tem muito a ver com a aula anterior, com a importância da floresta amazônica. Perfeito esse vídeo e linka muito bem as duas aulas. Muita atenção agora. A floresta também faz a própria chuva, quando suas árvores transpiram devido à evaporação e lançam 20 bilhões de toneladas de vapor por dia no ar. Essa reciclagem de água produz precipitação local e ainda exporta umidade para o centro-oeste e o sudeste do país. Mas a ação humana, além de variações naturais do clima, está atrapalhando o funcionamento desta fábrica de chuva. A quantidade de secas anormais está aumentando, assim como a duração da estação de queimadas, que cresceu 33 dias em 35 anos. A primeira ação humana é o desmatamento. A derrubada da floresta é a principal causa de fogo na Amazônia. A
borda de uma floresta desmatada fica mais seca, portanto mais vulnerável ao fogo. Cortar árvores para retirada ilegal de madeira também ajuda o fogo, já que as clareiras permitem que o sol entre na mata. Imagine agora tudo isso combinado: o desmatamento, a redução de porções da floresta contínua, a degradação da mata e o aumento do efeito de borda. Além de deixar a floresta mais vulnerável ao fogo, esses fatores ainda interferem nas chuvas, ao eliminar a reciclagem de umidade por evapotranspiração. Essas ações levam a floresta para a beira do precipício. O aquecimento da Terra dá um empurrão final. Um dos efeitos do aquecimento global é aumentar a temperatura do Oceano Pacífico. Isso cria condições semelhantes às do El Niño, que deixa a Amazônia mais seca. O Oceano Atlântico também está mais quente. Isso desloca a chuva do Equador para o hemisfério norte, reduzindo a umidade em partes da Amazônia. O resultado disto é que as secas ficam mais frequentes e a chuva de um verão amazônico não é capaz de repor a umidade que o solo perdeu na estiagem anterior. O desmatamento e as mudanças climáticas aumentaram a área sem... Então vamos lá, olha. Então, uma paradinha aqui. Primeira causa que é apontada no vídeo para as queimadas na Amazônia é o desmatamento. Então, quando o homem corta árvores, desmata e esse corte de árvores muitas vezes é feito de uma forma quase industrial, empresarial. Tem gente que corta árvore a árvore, uma a uma, com machado, com serra elétrica, mas também tem aquelas formas de cortar árvores com correntes, né, amarradas a tratores. 2 tratores unidos por uma corrente que se deslocam e vão com a corrente derrubando árvores, né? Então, quando ocorre desmatamento e esses troncos e as folhas, os galhos ficam caídos no chão, esse material seca, né? Esse material fica mais seco. Além de ficar mais seco, ocorre o quê? Ele fica mais exposto ao sol, já que as árvores foram destruídas naquela região. Seja um espaço ali, uma clareira, um espaço como se fosse um buraco ali no meio da floresta, uma clareira, ou na borda de uma floresta, na parte de fora ali. Não importa, o sol vai incidir do mesmo jeito. Eu me lembro uma vez, numa excursão com outros professores de ciências, a gente estava não na floresta amazônica, a gente estava aqui na Mata Atlântica, no estado de São Paulo, e a floresta era densa, era fechada, estava calor, e havia uma clareira na floresta, um espaço sem árvores, tá bom? Onde houve desmatamento, e não era uma clareira muito grande, mas a diferença de temperatura era sensível, era imensa na verdade. E a vegetação era outra, era tudo mais seco. Então basta às vezes ter uma clareira. Olha, um outro exemplo muito simples. E nem precisa ser no meio da floresta, pode ser aqui na prefeitura de Cerquilho. Quando um dia de verão com sol a pino, se você estiver no centro da cidade, na praça ali da prefeitura, debaixo daquelas árvores, aquelas sapucaias, às vezes está até um ambiente relativamente fresco, agradável. Basta você atravessar a rua e ficar sob o sol diretamente, que você vai sentir o calor do sol mais o calor que vem do asfalto, da calçada, do outro lado da rua. As diferenças de temperaturas ficam bastante evidentes, né? Então, nessa situação, a floresta fica mais seca e, claro, mais suscetível a incêndios, mais fácil de ser incendiada. Tá bom, gente? Um outro detalhe que fala ainda em relação ao desmatamento aí no vídeo é que, com a diminuição da vegetação, ocorre menos evapotranspiração, menos evaporação
e transpiração da água dos vegetais pelas folhas, já que essas árvores foram derrubadas. Ou seja, ocorre menos umidade no ar da floresta, consequentemente, menos formação de nuvens e menos chuvas, né? Então, as coisas vão gradativamente piorando conforme a floresta vai sendo desmatada. Muito bem, pessoal. E as mudanças climáticas também é um segundo fator que está sendo citado aí, que favorece as queimadas na Amazônia. Vamos ouvir um pouquinho mais no vídeo o que vai falar sobre as mudanças climáticas. Sensível a fogo na Amazônia e podem ter mudado para sempre o regime de incêndios na região, tornando até mesmo florestas intactas inflamáveis. O Brasil está mais vulnerável a queimadas e incêndios florestais porque a realidade mudou e os produtores rurais precisam se adaptar a ela. Mas como evitar a multiplicação de queimadas e incêndios no país? Existe solução para o problema do fogo? Antes de mais nada, é preciso parar de desmatar. Diversos estudos comprovam que as pastagens degradadas no Brasil são suficientes para atender toda a demanda de aumento da produção agropecuária sem desmatamento adicional. Além de não desmatar, é preciso cumprir as exigências do Código Florestal de reflorestar as áreas desmatadas ilegalmente. Isso torna a vegetação menos vulnerável, protegendo as propriedades rurais contra o fogo. No Brasil, as queimadas para a agropecuária são atividades legais em algumas situações, mas é preciso que o órgão ambiental autorize. Além disso, quando se usa fogo para a limpeza do solo, é essencial que se adotem medidas para evitar que o fogo fuja de controle. Por exemplo, fazer aceiros no entorno das áreas sujeitas a incêndios, assim como ter pessoal treinado e com equipamentos para combater o fogo. Autoridades e líderes locais também têm responsabilidade. Devem desenvolver planos de prevenção de queimadas que incluam a divulgação de informações climáticas com alerta sobre períodos muito secos, quando o risco de incêndio é maior. Lembre-se, queimada ilegal é crime e pode ser detectada pela fiscalização por satélites. Se o infrator for identificado, pode pegar até 6 anos de prisão e pagar multa de até 50 milhões de reais. Mas muito pior do que a multa é o prejuízo para o produtor, a sociedade e para a biodiversidade. O clima do país mudou. Não é mais possível usar as mesmas fórmulas e as mesmas práticas agropecuárias de antigamente. Adaptar-se a esta nova realidade é um desafio, mas o prêmio é mais dinheiro no bolso do produtor e mais saúde para a população e ecossistemas. Todos nós temos a ver com isso. Muito bem, vídeo muito bem produzido. E também fala do aquecimento global como sendo, ou das mudanças climáticas, como sendo uma das causas das queimadas na Amazônia. O clima mais quente, a mudança de umidade vinda do Oceano Atlântico, tornando a floresta menos úmida, né? O fenômeno El Niño, que aumenta a temperatura nas águas do Pacífico. Tudo isso colabora para que a floresta fique mais seca, tá bom? Mas e o vídeo depois fala de uma série de outras coisas que nem foram pedidas, né? Mas que são muito boas, informações muito preciosas sobre como evitar as queimadas. Fantástico esse vídeo, né?
Muito bem. Então, está dizendo aí na questão 3 que além de explicar sobre as queimadas, o vídeo também expôs o problema do desmatamento, né? Por que a floresta é desmatada? Senhor Cristo Jesus, se todo mundo sabe que é interessante que a floresta fique de pé, que ela não seja destruída, por que as pessoas desmatam a floresta? Que maldade é essa no coração do ser humano, né? Na sua opinião, por que será que o homem faz isso? Pessoal, as razões são inúmeras, né? Você tem, primeira coisa, um desmatamento na Amazônia que é legal. Legal que eu falo não é que é legal, é legal por lei, que é permitido por lei, isso que eu quero dizer, tá bom? E você tem desmatamento ilegal, desmatamento legal, desmatamento ilegal. Tem propriedades rurais devidamente registradas, tudo certinho, em que se é permitido pelo Código Florestal Brasileiro desmatar até 20% da propriedade. Isso é permitido. E por que o homem, esse agricultor que está fazendo tudo corretamente, ele vai desmatar? Para produzir, né? Produzir alimentos, pastagens. Afinal, tem gente na Amazônia. Gente que come. Gente come. Gente precisa comer. E lá ele precisa produzir algo também naquelas terras. Isso pode parecer ruim, mas por outro lado, esse agricultor é obrigado a preservar 80% da sua propriedade, né? Então, pode parecer algo ruim, mas pode também não ser, porque ele desmata só 20% e preserva os outros 80%. E tem gente fazendo isso na Amazônia. O problema principal, o ideal é que não tivesse produtor nenhum. Os ambientalistas querem isso. O sonho, né, a utopia, é que não tivesse gente produzindo agricultura nenhuma na Amazônia. Mas isso é impossível. Embora isso fosse legal também, né? Agora, muito pior é quando esses 80% que deveriam ser preservados são destruídos. E aí também por várias razões. É gente que quer produzir mais, avançar pastos e plantações sobre as florestas. É gente que às vezes nem tem uma propriedade regularizada nos cartórios. Isso se chama grilagem de terras, com documento falso, falcatrua. Se apropria de terras né, falsificando documentos, se apropria de partes da floresta dizendo que aquela propriedade é sua, e aí desmata, né? Vai produzir, vai cuidar de gado, vai fazer agricultura, agropecuária ali. Que mais? E você tem também construção de estradas, rodovias, pontes, ferrovias, hidrelétricas, outras obras na floresta que, obviamente, para acontecerem precisa haver desmatamento. Isso é impossível, né? Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, concorda? Não tem como construir uma hidrelétrica sem desmatar, é impossível. Tá bom, gente? Muito bem. Daí se pede aqui, para você acessar a página e expressar opinião sobre as imagens. Vamos acessar aqui, vamos ver se vai abrir. Vai. Oba. Uma matéria da National Geographic, né? Falando, são mais fotos, tem pouco texto, mas com imagens terríveis, né, de áreas de mineração na Amazônia. Olha aqui quantas imagens, né? E aqui é o seguinte, vamos ver o resto aqui, peraí. Muito bem, vamos voltar lá para a atividade. Qual é a sua opinião sobre as imagens, né?
Eu estou curioso, eu quero saber as respostas dos alunos. Deixa eu voltar aqui para ver o que eles disseram. Aliás, vamos ver a resposta da questão anterior também. Muito bem. Muito bem, as respostas boas, né? Cortam árvores para retirada ilegal de madeiras, desmatamento interfere nas chuvas. Bem, vamos lá. A imagem mostra um dos maiores problemas da floresta amazônica. Aqui, ó, essa resposta. Então, qual é a sua impressão? Não sei quem deu essa resposta. Aqui, triste. Por que triste? Aqui, precisa ser tomada uma atitude. Devastadora. Triste de se ver que para a mineração acabaram com o ambiente. É um pouco triste ver isso, mas é desmatamento para pegar materiais tipo madeira e terra. Não, tipo minerais, tá bom? Isso é ilegal porque tinha animais e árvores ali. Calma, às vezes não é ilegal. Pode ser que seja, às vezes é, às vezes não é. Isso é muito errado. Não podem fazer mineração na floresta e desmatá-la. Precisamos dela para sobreviver e para as outras coisas. Sim. Isso é verdade que você está dizendo, meu caro, mas também a gente precisa dos minerais. E como fica? Né? Então essa é uma questão que dá muito debate, muita discussão. Bom, para mim eu acho que isso não deveria ser feito. O presidente está nem aí para a Amazônia. O Brasil podia ser primeiro mundo, só que tem muita corrupção. Em vez do Brasil ir para frente, está indo para trás. Aqui é opinião, né? Bastante política, inclusive. Apenas cuidado com as suas fontes, né? Precisa ouvir também os que defendem o governo e os que metem pau no governo também, né? Os que falam mal. Ouvir os dois lados, tá bom? Então, gente, as imagens, na minha opinião agora, tá? São chocantes, são tristes, concordo com vários alunos, embora haja essa questão, né? Existem riquezas na Amazônia, a população da Amazônia e os índios, de forma geral, são muito pobres, e as riquezas da Amazônia devem ser exploradas, podem ser, não que devem, mas podem, uma ou outra pode ser explorada. Estou falando das riquezas minerais, tá? Porque fazer pedreiras, áreas de mineração, realmente o impacto ambiental é muito grande. Então, quando necessário, se estratégico para o país, pode sim pensar em mineração na Amazônia, embora a gente deva evitar isso ao máximo, né? Porque se a população dali é pobre e se o país precisa, por que não explorar tomando todo o cuidado possível com o ambiente? Tá bom? Mas isso é uma opinião minha. Tem gente que vai discordar dela completamente também. Tá? Claro que o ideal é sempre preservar, né? Aqui, 4, agora vamos para 5 aqui, ó. Em sua opinião, qual o objetivo dos grandes órgãos de imprensa em divulgar imagens de trechos da Amazônia devastados pelo desmatamento, queimado e mineração? Então, pessoal, vocês notam que a mídia nacional e internacional, os telejornais,
as revistas, né, os sites, eles mostram a Amazônia como é essa matéria aí da National Geographic, né, de áreas devastadas, de queimadas, né, de pedaços da Amazônia realmente devastados. Por que vocês acham que a mídia foca bastante na destruição da floresta amazônica e não na sua preservação, né? Então vamos ver aqui algumas respostas, eu também quero dar minha opinião, tá? Aqui essa primeira tá longa, mas ela não respondeu, hein? Então aqui, ó, para esse aluno, para não desmatar, eu acho que esse aluno quis dizer o seguinte, olha que interessante. A imprensa mostra esses desastres, né? essas devastações para que a gente tome consciência e pressione talvez políticos e empresas para não desmatar a Amazônia. Olha o que está sendo feito no mundo. Isso foi interessante esse aluno dizer isso, porque o Brasil tem sofrido alguns boicotes, porque o Brasil é um grande exportador de carne também, né? E de outros produtos agrícolas, né? De vegetais também, de frutas, etc. E o Brasil tem sofrido boicote na Europa, principalmente, porque muitos consumidores, ao saberem que o produto é brasileiro, não estão comprando porque a mídia, os órgãos de imprensa têm divulgado queimadas na Amazônia lá, né? E isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque muitas vezes esses produtos que estão lá nas prateleiras dos mercados na Europa não vieram da Amazônia, né? A carne normalmente vem do centro-oeste do Brasil, de Goiás, do Mato Grosso, não da Amazônia. O Brasil exporta muito pouco produtos que são provenientes de áreas desmatadas da Amazônia. Porém, existe sim uma pressão dos órgãos de imprensa para mostrar a devastação e para fazer com que as pessoas não consumam produtos da Amazônia, embora haja uma grande confusão no mundo em relação a isso, né? Olha aqui, outra opinião aqui do aluno, mostrar que ela precisa de ajuda. Proteger a floresta o máximo possível, ajudar a ela sobreviver por mais tempo, para o povo saber o que acontece por lá, para que esse problema pare. Isso, olha aqui que interessante. Para ver que se quem desmata a floresta veja o prejuízo que causou e tenha consciência disso e não faça mais isso. Aqui também, ó, que os políticos vejam a situação da Amazônia e façam algo para ajudar. Tudo isso é verdade, vocês estão corretos e eu concordo, mas tem um outro lado da moeda também que eu quero falar, né? Existe uma guerra política, né? E a imprensa é muito contrária ao governo de turno, ao governo atual. Então existe muita propagação dessas imagens para desmoralizar o governo atual. É isso também. Também é isso, né? Tudo isso que vocês disseram está correto e eu concordo. A imprensa tem esse papel positivo, mas a imprensa também tem um papel político. Ela escolhe uma ideologia, ela escolhe um lado e ela é contrária ao governo atual. Que sim, tem dificuldades em combater os incêndios na floresta, mas que sim também tem feito um papel de proteger a floresta. Só que essa parte boa do trabalho que é feito não é divulgada pela imprensa, tá bom? Então, cuidado, sempre alerto vocês com cuidado ao que vocês escutam na grande mídia, na imprensa, e que vocês sempre procurem ouvir os dois lados da moeda, duas versões ou mais versões de um mesmo assunto,
para que não façam a cabecinha de vocês, tá bom? Vocês são futuros eleitores, o futuro do Brasil, então vocês precisam ser conscientes dos problemas, tá bom? Muito cuidado. Pessoal, na aula que vem a gente vai continuar com esse assunto das ameaças à Amazônia, tá bom? Não exatamente falando das queimadas, mas de outras ameaças que esse importantíssimo bioma sofre. Espero que vocês tenham tido paciência. Essa semana essa correção será feita dessa forma. Desculpa eu falar tanto assim, mas que legal, né? Que a gente pode pelo menos comparar as respostas, eu posso aqui comentá-las e olha, eu aprendo muito com o que vocês escrevem, né? Ou se não aprendo, pelo menos isso me ajuda a lembrar de muita coisa, né? Quando eu leio as respostas de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Um abraço e tudo de bom.